O filho da viúva de Naim. A viúva de Naim não deixou ficar sozinha. Ela estava ali triste, chorando a morte do filho. Mas o socorro vem do Senhor, diz a palavra de Deus. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E você, cristão, o que é que faz diante das necessidades de outros? Quando vê alguém chorando pelas tristezas, as consequências do pecado nesse mundo, Jesus ministrou às pessoas necessitadas e feridas. Por isso, muitos passaram a acreditar que Jesus era o Messias prometido. E você, cristão, o que é que faz ante as pessoas necessitadas e feridas? Ajuda calcando-as para baixo, criticando, trazendo uma mensagem pesarosa, não falando do amor de Deus, ignorando? Veja, aqui está Ellen White no livro Caminho a Cristo, página 11, eu recomendo esse livro. Havia aldeias inteiras onde não existia mais nenhuma casa em que se houvesse lamentos do enfermo, porque Jesus por elas havia passado e lhes tinha curado os doentes. Sua obra dava testemunho de sua unção divina. Amor, misericórdia e compaixão se patenteavam em cada ato da sua vida. Seu coração anelava com terna simpatia pelos filhos dos homens. Revestiu-se da natureza humana para poder realizar as necessidades humanas. Os mais pobres e humildes não receavam aproximar-se dele. Mesmo as criancinhas se sentiam atraídas a ele. E agora uma criancinha está no leito de morte. A história triste nos é contada e está revelada em Lucas capítulo 7, versos 11 a 17. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos a uma grande multidão. Naim, uma cidade nas cercanias, um pouco tanto quanto distante de Jerusalém, mas ainda dentro do território de Israel. E Jesus ia com discípulos e com uma grande multidão. Ele já era um show, ele já era uma atração, ele já era alguém em que as pessoas confiavam e esperavam. A salvação estava caminhando entre o povo de Deus. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Diga-se de passagem que os mortos eram levados para fora da cidade, normalmente num lixão ou num cemitério, e ali eram colocados para serem queimados ou enterrados. Portanto, a viúva já vinha chorando há tempo, o féretro caminhava e ali estava então a cerimônia terminada e terminadas também as esperanças. A sepultura estava logo a mais, o Hades, o inferno, estava aguardando porque não havia solução para a morte. O filho único da viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela. Portanto, duas grandes multidões. A multidão com Jesus e a multidão dos mortos. A multidão das que acompanhavam o morto era também numerosa. E agora o choque, o príncipe da vida encontra-se com o pranto da morte. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela e disse: "Não chore." Ah, essa expressão me soou mal aos ouvidos. Você chegar para uma pessoa triste, que tem todas as razões do mundo para ficar triste, já era uma viúva, já era uma pessoa que não tinha dignidade, não tinha direitos civis, não tinha voz, era apenas pouco mais do que uma coisa, porque as mulheres na época de Jesus não tinham expressão civil nem política, eram meras tuteladas, e não havia quem estivesse por ela para tutelá-la ou curatelá-la. Não chore era uma expressão até abusiva. Não chore, você parece que está aí uma chorona, choramingando. Mas não foi essa a intenção, nem a expressão. Foi de empatia, de condolência, de sofrimento, identificando-se com a morte, com aquele por quem ele veio morrer. Depois, não chore,
Depois aproximou-se e tocou no caixão, um outro ato impensável para os judeus. Alguém tocar no morto ou tocar num caixão seria impuro, pelo menos até a tarde, e deveria lavar-se antes que pudesse ter contato com outras pessoas. Era um impuro indigno do convívio social. Teria que se afastar da multidão que o seguia, dos seus discípulos e da multidão que seguia o féretro. Depois aproximou-se e tocou o caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu te digo. O jovem estava morto. Ele estava dizendo coisas a um mero boneco de barro, porque já estudamos aqui na palavra de Deus nos programas anteriores que o pneuma, o ar que Deus soprou o fôlego da vida, já havia deixado aquele menino. Ele estava morto, era apenas barro. Porque Jesus disse lá no Éden, por causa do pecado, és pó e ao pó tornarás. E ali estava o barro tornando ao pó, logo mais poucos passos, nenhuma esperança. Mas agora, Jesus diz ao morto: jovem, eu lhe digo, levante-te. A expressão jovem aqui também pode ser traduzida como morto, mas soou um tanto quanto esquisito dizer que Jesus estava falando ao morto e ele pudesse ouvir. Para evitar alguma tautologia, nós também vamos fazer menção de que essa expressão de traduzir como jovem foi uma tentativa de não dar aso a pensar sobre a imortalidade da alma. O jovem, portanto o morto, sentou-se e começou a conversar. Morto não conversa, morto não senta, morto está dormindo. Lázaro dorme, disse Jesus, e ali o morto estava dormindo, e Jesus o entregou à sua mãe. Portanto, onde está Jesus? A força da vida. Quando ele diz jovem, eu lhe digo, levante-se. Se ele não tivesse dito jovem, talvez muitos que estavam dormindo no pó da terra, ali nas cercanias, próximo ao cemitério, também se levantariam, porque ele é o autor, o príncipe da vida, ele é a comunicação daquele que fez todas as coisas e que soprou o fôlego da vida. Onde Jesus passa, há vida, mas os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus, entre nós e Jesus, e por isso a morte acampa em derredor. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Aqui o temor não é medo, mas sim ato de admiração, de louvor. Louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, e diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Portanto, quando um cristão se assemelha a Jesus socorrendo o necessitado, também diz a palavra de Deus que os homens veem essa cena e louvam a Deus. Foi o que aconteceu aqui. E agora é imperioso que nós lembremos o que traz a lição da escola sabatina. Aqui nós temos a viúva fenícia que estudamos essa semana, ontem ainda falamos sobre ela, está lá registrada em 1 Reis 17, 8 a 24, uma mulher que não era dentro do povo de Deus, mas que creu.